Olá, sejam muito bem-vindos. E o primeiro artigo que eu trouxe para vocês aqui no canal é esse, do professor Sebastian Cotofana, publicado em 2021. Click or not click, a importância de se entender as camadas da testa no momento das injeções com neuromoduladores. Um estudo clínico, prospectivo, intervencionista e de face dividida. E por que desse artigo? Esse artigo, no momento da discussão, ele trouxe algumas coisas que eu consegui aplicar para várias situações na forma de pensar e de atuar na estética. O objetivo aqui não é mudar a forma de ninguém trabalhar, mas é trazer um pouco a linha de raciocínio de uma pessoa que eu considero um grande pesquisador. Ele começa trazendo no artigo alguns dados publicados na Sociedade Americana de Estética. Em 2019 foram realizados aproximadamente 1.600.000 injeções de neuromoduladores direcionados à melhora das linhas estáticas e dinâmicas. Em 2020 e 2021 esse número continuou aumentando. E por que se procura tanto esse procedimento? Porque ele é um procedimento bem eficaz na redução das linhas estáticas e dinâmicas, um procedimento relativamente seguro, com eventos adversos que, quando acontecem, na maioria das vezes eles são transitórios. Estudos anatômicos recentes têm revelado que o músculo frontal ele é um músculo bidirecional. Então, a gente tem nessa parte mais superior do músculo frontal, a parte responsável por abaixar a linha do cabelo, e na parte inferior desse músculo, a gente tem a porção responsável por levantar as sobrancelhas. Estudos recentes direcionados à injeção de neuromoduladores nessa área têm demonstrado que injeções mais superficiais de neuromoduladores nessa região podem evitar o evento adverso pitose das sobrancelhas. Entretanto, ele traz também uma consideração importante, que a maioria desse estudo não avalia a efetividade em relação à redução das linhas dessa região, das linhas do frontal, quando a toxina é aplicada mais superficialmente ou mais profundamente. Existem 2 artigos na literatura que falam que injeções intradérmicas mais superficiais de neuromoduladores evitam a pitose das sobrancelhas, mas como eu disse anteriormente, esses artigos eles não avaliaram a efetividade. Foi aí que veio a pergunta do estudo. Existe diferença na efetividade? O que é a efetividade nesse caso? Redução das linhas do frontal, da severidade dessas linhas do frontal. Quando a toxina é aplicada mais superficialmente ou mais profundamente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, existe maior evento adverso, pitose das sobrancelhas, quando eu aplico a toxina mais profundamente? Então, para responder essa pergunta, o pesquisador ele fez um estudo clínico, intervencionista e de face dividida, onde de um lado do frontal, ele fez injeções mais superficiais no músculo de neuromoduladores, com a mesma quantidade e o mesmo número de pontos pré-definidos, e contralateralmente, ou seja, do outro lado, ele fez aplicações mais profundas da toxina. Bom, e qual foi a amostra que o pesquisador utilizou para esse estudo? Ele utilizou um N de 14 pacientes com IMC de 29,1 quilos, e o IMC é importante porque se você tem mais ou menos índice de massa corpórea, você vai ter uma espessura maior ou menor desse músculo frontal. A média de idade foi de 29,7 anos, e ele conseguiu 3 pacientes de fototipo 1, 4 pacientes de fototipo 2 e 7 pacientes de fototipo 3. E quais os pacientes que foram incluídos nesse estudo? Isso é importante, o critério de inclusão, para evitar viés na amostra, para evitar dados que possam levar a uma conclusão errônea. Então, os pacientes eles não poderiam ter sido tratados com neuromoduladores nessa região de terço superior nos 6 meses anteriores ao estudo, pacientes sem nenhum tipo de preenchedor na região do frontal,
pacientes que não sofreram nenhum trauma na região do músculo frontal que pudessem ter gerado ruptura desse músculo, pacientes sem nenhuma simetria importante, nem com o músculo frontal em repouso, nem com o músculo frontal na contração máxima. Todos os pacientes foram informados com relação ao escopo do estudo, desenho do estudo e objetivo do estudo. E todos esses pacientes assinaram o termo de consentimento, permitindo tanto o uso de seus dados quanto o uso das imagens. Bom, e como esse estudo foi realizado? Como essa injeção de neuromoduladores foi realizada? Eu vou buscar aqui o pointer para mostrar para vocês. Então, o autor pré-definiu 8 pontos de injeção, 4 de um lado e 4 do outro lado. Ele distribuiu, em média, de 25 a 30 unidades internacionais de toxina Dysport de 500 unidades nessa região. A diluição foi feita com 2 ml de solução salina, soro fisiológico, tá? Isso traz aquela diluição que a gente chama de diluição seca, tá? De um lado, ele fez a aplicação superficial e do outro lado ele fez a aplicação profunda. Tanto para aplicação superficial quanto para aplicação profunda, ele utilizou a agulha de 30G e de 8 milímetros. E como que ele fez essa aplicação superficial? Ele angulou a injeção, a seringa com agulha em 45 graus, inseriu na região mais superficial do músculo, fez a injeção das unidades de toxina até a formação de uma pápula e ausência do som de clique. Do outro lado, no lado mais profundo, os outros 4 pontos, ele fez uma angulação de 90 graus dessa seringa até que ele ouvisse o som do clique. Nesse momento, significa que a agulha entrou em contato com o periósteo e existe também uma percepção tátil de você não conseguir aprofundar essa agulha. Seguindo ainda em materiais e métodos, posteriormente, eles fizeram uma avaliação do desfecho. Então, o que eles observaram? A severidade das linhas do frontal em uma escala que variou de 0, que é 100 linhas, 1 linhas leves, 2 linhas moderadas, 3 linhas severas e 4 linhas muito severas, em 3 momentos distintos, antes da aplicação, 14 dias após essa aplicação e 30 dias após a aplicação, com o músculo em repouso total e com o músculo na contração máxima. Essa avaliação ela foi feita pelo médico assistente e para eliminar o viés de subjetividade, mais 2 médicos fizeram essa avaliação, tanto no D0 quanto no D14 e posteriormente no D30, com o músculo contraído, com o músculo relaxado. Só que esses 2 avaliadores, eles fizeram essa observação através de imagens. Bom, agora vem a parte de materiais e métodos que eu acredito ser um desafio, principalmente para quem não trabalha muito com pesquisa, que é a parte da análise estatística, tá certo? Então, o que ele fez para ver se existia ou não diferença? Ele fez um teste de hipóteses, tá? Esse teste de hipóteses, ele pode ser feito de várias formas, utilizando vários testes. Aí, o teste que você vai utilizar, ele depende do tamanho da amostra, se a amostra é uma amostra paramétrica ou não, e se a sua amostra é emparelhada ou não. Então, vamos por partes, tá? Um teste de hipóteses, o que é? Existe uma hipótese nula, que é aquela hipótese onde você avalia a média de uma população para um determinado desfecho, no caso aqui é severidade das linhas do frontal com uma aplicação superficial e profunda. Se observar que não teve diferença na severidade, independente do plano de aplicação, eu consigo comprovar a hipótese nula. E isso gera um número que é o número 0, certo? Quando eu quero comprovar que
um determinado tipo de injeção, aqui no caso, a profunda, ela tem uma melhor efetividade na severidade das linhas do frontal, eu não vou ter uma hipótese nula. E quando eu avalio essas duas formas de aplicação, ele dá um valor que é chamado P, que nesse caso precisa ser estatisticamente significativo. E o que isso significa? Que esse meu P ele tem que ser menor que 0,005. Agora vamos entender aqui um pouquinho da nossa amostra. Essa nossa amostra, ela não é uma amostra paramétrica. Por quê? Porque eu não estou dividindo a minha população em grupos, por exemplo, por sexo, por faixa etária, por fototipo. Não, eu simplesmente estou avaliando dentro do mesmo paciente, o que significa que essa amostra não é paramétrica, mas ela é emparelhada. Por quê? Porque dentro do mesmo paciente, eu estou fazendo os dois tipos de aplicação. Então, quando eu tenho um teste de hipótese para uma amostra pequena, porque um N de 14 pacientes é uma amostra pequena, não paramétrica e emparelhada, eu utilizo o teste de hipóteses denominado Wilson, tá certo? Além disso, o pesquisador fez uma avaliação da consistência da análise dos 3 observadores. E isso gera também um número, que é o índice de correlação entre esses observadores. Essa avaliação entre os observadores também gera um número. Quanto mais próximo de 0, pior a concordância. Quanto mais próximo de 1, melhor a concordância. Sendo que de 0,81 até 1, a concordância é considerada perfeita. Agora entrando um pouquinho aqui nos resultados já. Então, vamos entender um pouquinho como eram os pacientes que se submeteram a esse estudo. Então, ali no dia da aplicação, o que a gente vê, observa? Vou pegar aqui o pointer só para sinalizar para vocês que a média de severidade dessas linhas do frontal era de 2,14. Então, lembra lá? 2 é uma severidade moderada no repouso e 3,31 na contração máxima, tá? Então, isso mostra que a severidade, a diferença entre a severidade dessas linhas no repouso e na contração máxima, ela gerou um P menor do que 0,01, que é estatisticamente significativa. Lembrando que 3 aqui, próximo aqui de 3, né, variando mais ou menos 0,7, você tem um grau de severidade importante. O índice de correlação entre os 3 observadores também foi excelente, tanto no repouso quanto no movimento, sendo maior que 0,81. Agora, trazendo um pouquinho dos resultados para vocês, na avaliação de 14 dias após a aplicação e 30 dias após a aplicação. Eu acho importante colocar só algumas coisas, a gente quase não vê diferença nas avaliações, então eu trouxe dentro do mesmo slide, e os dados em azul são os dados de avaliação de 14 dias, e os dados em branco, os dados da avaliação de 14 dias, tá certo? Eu vou pegar aqui o pointer só para mostrar algumas coisas que eu acho interessantes, tá? Então aqui, já olhando essa avaliação de 14 dias, quando a gente vê aqui no repouso, o que a gente observa? Eu não vejo diferença com relação à severidade, isso, claro, mostrando em um paciente, quando eu falar de dados, eu vou falar da média dos resultados dos pacientes, tá? Mas a gente não vê uma diferença importante visual quando a gente avalia a aplicação superficial e a aplicação profunda. Uma situação diferente a gente consegue observar aqui na contração máxima, ó. Quando ele é aplicado mais profundamente, o que a gente vê? Uma severidade muito menor, né? A gente não observa nem linhas aqui no frontal e movimentação das sobrancelhas. Quando a gente observa aqui na aplicação superficial, a gente vê aqui uma discreta linha nessa área acima das sobrancelhas. Então, eu acho bem importante colocar isso e essa diferença ela se reflete nos dados. Vamos dar uma olhadinha?
Então aqui, olha, a média de severidade no repouso, depois da aplicação da toxina, ela caiu para 0,14, que é quase 100 linhas, tá? Variando de 0,4 para mais ou para menos. No plano superficial, a gente vê o mesmo número na avaliação após 30 dias. E quando a gente avalia e olha as injeções profundas, a severidade também ficou baixinha, em 0,14, variando de 0,4 para mais ou para menos. Então, o que a gente observa? Que não houve uma diferença importante. Isso se reflete naquele númerozinho do P, que ficou um P maior que 0,05 em 0,583. Então, não mostra essa diferença. E a gente pode observar isso quando a gente olha a foto, tá bom? A média de correlação da avaliação entre os observadores também foi maior que 0,8, tanto para o plano superficial quanto para o plano profundo, tanto na avaliação de 14 dias quanto na avaliação de 30 dias, indicando uma excelente correlação, tá certo? Agora vamos olhar um pouquinho a média da severidade na contração máxima. O que a gente vê? Que no plano superficial a média de severidade ela caiu para 1,26 na aplicação superficial e 1,21 na avaliação de 30 dias, essa primeira na avaliação de 14 dias. E quando a gente faz a análise de severidade no plano de aplicação profunda, a gente vê que ela caiu para 0,43, tá? E a mesma severidade a gente vê na análise de 30 dias, mostrando que quando eu aplico mais superficialmente, eu reduzo menos as linhas do frontal do que quando eu faço essa aplicação mais profunda, gerando um P menor do que 0,001, tá certo? O índice de correlação entre os observadores também foi alto, foi maior que 0,81, tanto para a avaliação de 14 dias, quanto para a avaliação de 30 dias, independente se o plano foi superficial ou profundo. Bom, trazendo agora um pouquinho para vocês daquilo que a gente falou em números, agora na forma gráfica. Eu até vou pegar o pointer aqui para indicar algumas coisas para vocês aqui. Então, esse primeiro gráfico, o que a gente tem nele, que é importante entender? A gente tem a escala de severidade de 0 a 4, com o músculo em repouso, e nesse outro eixo aqui, a gente tem a avaliação no momento da aplicação, 14 dias após a aplicação, tanto para as injeções superficiais quanto para as injeções profundas, e 30 dias após a aplicação, tanto para as injeções superficiais que estão aqui na barrinha verde, quanto para as injeções profundas. Então, o que a gente observa nesse primeiro gráfico que é interessante? A gente vê que antes da aplicação, a maioria dos pacientes tinha uma severidade média que era próximo de 2, variando até mais ou menos 1,5, 1,20 até 3. Então, de linhas leves até linhas severas, tá? E a gente observa uma redução importante dessa severidade, chegando aqui próximo de meio, 0,4. Então, a gente vê que houve uma redução importante, tá certo? Com um P estatisticamente significativo menor que 0,001, mas a gente não vê uma diferença, uma queda importante na severidade, se a injeção foi aplicada superficialmente ou profundamente, tanto na avaliação de 14 dias quanto na avaliação de 30 dias, tá certo? Quando a gente avalia esse segundo gráfico, a gente está fazendo a mesma avaliação, só que com o músculo frontal na contração. Então, o que a gente observa? A gente observa que houve uma redução das linhas do frontal, tá certo? Então, a gente vê que daqui para cá caiu e daqui para cá caiu bastante. E tanto essa queda, né, na severidade do dia da aplicação até 14 dias após a aplicação no plano superficial, ela aconteceu, mas quando a gente observa para o plano profundo, ela foi ainda maior, tá? Gerando um P estatisticamente significativo, tanto na avaliação de 14 dias, quanto na avaliação de 30 dias. Ele também coloca, já entrando agora um pouquinho para a parte da discussão, os pontos fortes do trabalho dele. Ele realiza os testes no mesmo paciente,
eliminando qualquer tipo de viés de sexo, idade, índice de massa corpórea, tá? Faz um estudo de face dividida. Ele fala que o pequeno número de pacientes, ele tira a subjetividade da avaliação, ou pelo menos ele minimiza bastante, tá? E ele fez esse tratamento só no músculo frontal. Nesse estudo, nesse primeiro momento, ele não trata o complexo glabelar. Então, tudo que a gente observa é relação ao tratamento do frontal. Isso também é bem importante. Ele também coloca nos resultados que nenhum dos pacientes ele teve o evento adverso pitose das sobrancelhas, tá? Respondendo a segunda pergunta, no qual a aplicação profunda não aumenta o risco de pitose das sobrancelhas. O autor traz também uma imagem no artigo que eu gosto bastante. Eu vou pegar o pointer aqui para a gente fazer algumas considerações. Então, ele traz uma análise através da imagem de ultrassom. Aqui em cima a gente vê a pele, então isso aqui é toda a região do frontal. Aqui está a camada subcutânea e logo depois vem o músculo frontal. Então aqui a gente observa uma injeção mais superficial, aqui essa zona mais esbranquiçada, e aqui a injeção mais profunda, já alcançando aqui o periósteo. Eu acho muito interessante, eu acho que quando a gente vê, fica muito mais fácil de compreender. E aí ele vai entrar num ponto do porquê que com uma injeção mais profunda, a gente tem um desfecho melhor com relação à severidade. Esse ponto é o que eu mais gosto do artigo e vários pontos que ele coloca, você consegue levar para outros procedimentos estéticos e é isso que eu acho bem interessante. Agora vamos entrar no ponto da explicação do porquê as injeções profundas elas são mais eficazes, são mais efetivas no tratamento do músculo frontal com relação às linhas horizontais que aparecem no músculo, tá certo? Então, o primeiro ponto que ele coloca é G-prime. O que é o G-prime? É a capacidade viscoelástica de um produto. Existem estudos já na literatura comprovando que produtos com alta capacidade viscoelástica, produtos mais densos, eles têm menor probabilidade de se dissipar no canal de injeção do que produtos com baixa capacidade viscoelástica. Neuromoduladores são produtos com baixa capacidade viscoelástica que vão se dissipar muito facilmente ali no canal formado pela injeção, tá certo? Então, o que acontece? A gente vai ter o tratamento da porção completa do músculo se você fizer a aplicação supraperiossal. O segundo ponto que ele coloca é com relação ao ângulo de injeção. O que eles já viram também em estudos que comprovaram com significância estatística a aplicação em ângulo de 10 graus e ângulo de 90 graus, que um produto ele se dissipa muito mais numa aplicação de 90 graus do que em uma aplicação de 10 graus, tá certo? Então, o que a gente está fazendo quando a gente trata com um neuromodulador? A gente está fazendo a angulação de 90 graus de um produto com baixo G', então ele vai se dissipar muito fácil no canal da injeção, relaxando todo o comprimento, toda a espessura do músculo frontal. Então, ele vai ser muito mais efetivo, tá certo? Outro ponto que ele coloca é a questão anatômica. O músculo frontal, ele é um músculo bidirecional, no qual a porção superior é responsável por abaixar a linha do cabelo e, consequentemente, deprimir as sobrancelhas, e a porção inferior é responsável por levantar as sobrancelhas. Existe um ponto onde essas duas ações elas se convergem, que é chamado de C-line. Na grande maioria das pessoas, esse ponto é aproximadamente na segunda linha que se forma no frontal. Quando a gente olha, faz a avaliação da parte superior em direção à parte inferior, tá certo? Então, se você colocar o neuromodulador dessa segunda linha para cima, você não vai deprimir as sobrancelhas, tá? Então, você não vai ter o evento adverso pitose das sobrancelhas. E essa segunda linha, ela fica em aproximadamente 60%, do comprimento do músculo, tá?
Se eventualmente você precisar tratar uma ou outra linha que fique na reavaliação, você pode fazer uma aplicação mais superficial do produto. Ele coloca isso no artigo. Então, se você fizer a aplicação profunda do C-Line para a porção superior, você também não vai ter o evento adverso fitose das sobrancelhas. O autor ele finaliza esse trabalho, né? Antes de concluir o trabalho, ele finaliza com alguns pontos que ele gostaria de ver como futuro da pesquisa. Então, ele gostaria de ver mais estudos de face dividida, para você conseguir ter um N maior e conseguir fazer uma avaliação ainda mais consistente. Eu, particularmente, gostaria de ver se existe diferença na duração quando a toxina é aplicada mais profundamente em comparação com uma aplicação mais superficial, né? E se existe diferença na efetividade das toxinas quando elas são aplicadas superficial ou profundamente. Eu gostaria de ver um estudo comparando as toxinas. Mas eu entendo, né, que isso é bem difícil, o autor ainda coloca o quanto é difícil você encontrar pacientes que se disponham a esse tipo de estudo, porque ninguém gosta de ter uma simetria aparente, mas seria bastante interessante, eu gostaria bastante. Agora, chegando na parte final do artigo, que são as conclusões e as implicações. Então, qual a conclusão que eles chegam? Esse estudo ele revela que a técnica de injeção profunda com a administração de neuromoduladores no plano supraperiostal resultou em significância estatística quando o músculo está em contração máxima para o desfecho severidade das linhas do frontal, tá certo? Qual a segunda conclusão? No repouso, a gente não observou essa significância significativa. E qual as implicações desse estudo? Esse estudo reforça o quanto o conhecimento anatômico dessa camada da região do frontal, ele pode melhorar um desfecho, o quanto a anatomia ela é importante na avaliação e melhoras de desfechos. Eu vou passar o próximo slide e eu gostaria de, antes da gente finalizar, né, colocar aqui que esse artigo ele é um artigo protegido pelos direitos autorais e todas as informações aqui colocadas, pus uma outra coisinha de opinião pessoal que eu sempre destaquei, tanto nos slides quanto na fala. E para a gente finalizar aqui, vou passar o próximo. Eu gostei muito dessa frase, que é do Alvin Toffler. Ele é um escritor de tecnologia. Eu vi essa frase numa aula e eu trouxe porque eu acredito bastante nisso. E ele diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Queria agradecer aqui a presença de todos, espero em breve voltar com mais um artigo aqui no canal. Deixe seus comentários, façam suas inscrições e deixem sugestões de artigos que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês nessa área de estética. Um grande abraço!